Olá, o programa Tela Universitária está começando. Você sabia que a criminalidade no estado de São Paulo cresceu 7%? Saiba por quê com o professor de Direito Penal da USC, Wander Ferreira. Hoje em dia, a terceira idade tem conquistado cada vez mais espaço no mercado de trabalho. Quem vai falar um pouco mais sobre isso é a professora da Universidade Sênior, Leila Sanches. Saiba mais sobre o papel dos meios de comunicação na sociedade contemporânea com Mônica Caprino, professora do curso de pós da USC. Cuidado com as letras minúsculas do seu contrato com um plano de saúde. Nele pode conter a informação que seu convênio não cobrirá algumas patologias futuras. Veja mais no quadro Seus Direitos. Não deixe de conferir a matéria sobre EMIA, Escola Municipal de Iniciação Artística localizada em Santo André. Não saia daí, o Tela Universitário está só começando. Por meio das oficinas de criação, a EMI, Escola Municipal de Iniciação Artística de Santo André, ensina dança, música e teatro. Conheça um pouco mais sobre essa escola na matéria a seguir. Proporcionar à criança, a partir dos 5 anos de idade, o primeiro contato com a arte. Este é o principal objetivo do EMIA, que é a Escola Municipal de Iniciação Artística. Fundada em 1990, a escola faz parte do Departamento de Cultura da Prefeitura de Santo André. O coordenador artístico e pedagógico da instituição, Zeca Capellini, explica a importância deste primeiro contato do jovem com as linguagens artísticas. Essa ideia básica contempla o aluno criador, não o aluno reprodutor. Então isso significa que pedagogicamente nós não trabalhamos com modelos, a gente trabalha com aquilo que é risco da arte mesmo. Isso é do desafio do desconhecido, do desafio do material, seja ele externo, seja o corpo, a voz, o instrumento. Então a gente quer que o aluno entenda que a aprendizagem dele está na mesma competência que o trabalho do artista. Daí a escola tem que reunir condições de esse trabalho ser feito de verdade, né? Então, se você está expondo o teu trabalho de pintura, de cerâmica, eles foram até as últimas consequências enquanto criação e execução, mesmo não sendo uma escola de formação. Não podemos dizer que a criança é artista, mas que ela se expressa artisticamente. Então os pais, vendo a atividade dos alunos, dos seus filhos e tal, reivindicaram também um espaço dentro da escola. Então nós abrimos uma parte para adulto e verificamos que a iniciação não é um privilégio de tenridade, né, da criança ou do adolescente que ainda é novo. O adulto também com 60 anos pode descobrir que canta, que pode pintar, que pode representar. Então a gente diz que a iniciação ela não é pertinente só a você saber alguma base da linguagem. Não, a iniciação é uma descoberta. A iniciação é uma coisa que você seguiu identidade com aquilo e aí você investe naquilo, como eu disse no início, tentando elaborar o seu discurso poético. Porque você usa uma base de estética, de todas as coisas que todas as linguagens têm enquanto organização artística, né? Temos uma relação muito grande com algumas escolas, a gente já tem retorno, né, principalmente de criança e adolescente, né, somente adolescentes, né? Pelas coisas de atraso na escola, né? Aluno de teatro em geral é sempre atrasado na escola. Então depois você tem um retorno do tipo, melhorou a escrita, melhorou o relacionamento, né? Isso não é o nosso objetivo, nós não somos terapeutas, mas a gente acredita que a arte, como dizia uma citação alquimista aí, que a arte exige o homem por inteiro, né? E se você entra por inteiro e realiza uma experiência, ela já está internalizada e ela pode fazer com que ela se situe de outro jeito no mundo, né? Então a gente quer trabalhar essa questão. Um dos desafios da escola é aproximar a arte da vida dessas crianças. A partir daí, acredita-se que qualquer indivíduo, se receber incentivo e infraestrutura, pode desenvolver um trabalho artístico de qualidade. No entanto, o trabalho da entidade não se restringe a formas artísticas, mas sim a dar um suporte na formação destes jovens. Na prática, os alunos são divididos em turmas, onde são realizados trabalhos específicos. Crianças de 5 a 11 anos fazem parte do MIA, que é o Módulo de Iniciação Artística.
Neste módulo, eles são apresentados a diferentes linguagens artísticas, como teatro, música e artes plásticas. Após este período, a partir dos 12 anos, os estudantes são aconselhados a escolher a área onde pretendem atuar, para assim ser realizados outros tipos de trabalho. A escola oferece atividades pedagógicas fora de suas dependências. Vale ressaltar que o trabalho do EMI é gratuito e as matrículas são feitas no início de cada ano, mas existem algumas vagas que são abertas no segundo semestre. A escola fica localizada no Parque Regional da Criança, na Avenida Itamaraty, número 536, Parque de Açatuba, em Santo André. A criminalidade não é mais uma característica única dos centros urbanos. Além disso, seu crescimento tem sido alarmante. E quem conversa conosco sobre isso é o professor de Direito Penal, Wander Ferreira, mestre em Direito, doutorando em Direito pela PUC e professor titular de Direito Penal da USCS. Olá, professor. Tudo bem, Daniele? Tudo jóia, professor. Professor, quais são os fatores que impulsionam o aumento da criminalidade? Recentemente, nós tivemos uma entrevista do governador José Serra e ele foi indagado sobre as causas do aumento da criminalidade no estado de São Paulo. Porque, se você perceber, o Brasil inteiro tem tido um aumento muito significativo dos índices de criminalidade, mas especialmente em São Paulo. A explicação que ele deu, e que não me convence, é que estaria havendo uma histerese. Você faz ideia do que vinha a ser histerese? Não. Acho que ninguém sabe. Na verdade, os físicos sabem. Esse conceito da histerese é o seguinte: quando um determinado, peguemos assim, um pedaço de ferro, ele é submetido a uma imantação, ele naturalmente vai ficar funcionando como um ímã e vai irradiar um campo magnético. Quando você quer tirar esse campo magnético desse ferro que foi imantado, isso ocorre com maior lentidão. Então, o que acontece? Você imanta o ferro com grande velocidade, ele se torna imantado com muita velocidade, mas quando você retira, ele tem uma lentidão no retorno ao estado anterior. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: como a economia do país está melhorando, é natural que a criminalidade também diminua. Só que a economia, ela aumenta rápido, mas a criminalidade diminui de uma forma mais lenta. Ou seja, ele está querendo dizer que, por força da economia estar melhorando, também estaria havendo a redução da criminalidade, mas de uma forma muito lenta. Eu não concordo. Eu entendo o seguinte: o que está havendo é uma fragilidade institucional e uma inércia e uma precariedade dos sistemas e dos órgãos públicos responsáveis pela condução dessa questão. Estão falhando a polícia, estão falhando os presídios, está falhando a sociedade, enfim, todos os sistemas que estão atrelados ao controle da criminalidade são falhos, precários e a sociedade sofre com isso. De que maneira a fome, a educação e a pobreza está ligado com a criminalidade? Interessante. Se você for para alguns rincões mais distantes do país, você vai perceber que a fome sempre foi uma característica marcante, a miséria sempre foi também presente e nem por isso você teve grande criminalidade. O que acontece, o que explica o fato de que uma comunidade pobre, carente, por vezes não tem um grande índice de criminalidade e outra, às vezes mais abastada, tem índices elevados? É verdade que quando riqueza e pobreza estão associados, por exemplo, numa área muito rica, você tem favelas no seu entorno, você está criando um conflito social. Agora, quando você tem um grupo de pessoas morando numa área pobre e que cultua valores de honestidade, de trabalho, de decência, enfim, esses valores de ordem moral, normalmente você tem uma vida social tranquila e índices de criminalidade bastante reduzidos. O que nós temos percebido nos grandes centros urbanos, e a criminalidade ocorre de forma muito concentrada nos grandes centros urbanos, é exatamente essa junção de riqueza e pobreza, de miséria e de conflito, e mais do que isso, perda de valores. Ou seja,
Para que ser honesto? Para que trabalhar se eu posso conseguir algo de uma forma mais fácil? Esse questionamento está sendo feito dentro das comunidades. E não é só no ambiente mais pobre. Se você vai para os grandes condomínios, você já vê jovens, adolescentes questionando para que estudar, para que trabalhar. Há caminhos mais fáceis para se chegar a esse resultado. E normalmente esse caminho não é o mais aconselhável, porque todos nós conhecemos qual é o fim dessa história.